Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Bom, falando do palestrante de hoje, Dr. Fernando Viola, neurocientista e neurofisiologista. Ele trabalha com a equipe do Dr. Marco Antônio Lopes, no Sírio-Libanês. Trabalha no HC com pesquisas de célula-tronco. Há mais ou menos um mês, ele foi aceito pela Sociedade Brasileira de Neurociência e foi convidado para trabalhar na equipe do Dr. Miguel Nicoleles, que é nada mais, nada menos, candidato ao Prêmio Nobel de Medicina desse ano. Tá? E ele trabalha com isso com pesquisas de células-tronco. Bom, como vocês veem, não é uma pessoa qualquer, é um grande médico. Ele vai fazer uma apresentação dos nossos produtos em relação como é que faz, como é que o uso dele em relação à medicina. Então, me ajudem a receber, tá, esse grande palestrante, que é Fernando Viola. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Nutrilite. É interessante a gente comentar que quando a gente fala de Nutrilite, nós não estamos falando de uma empresa comum. Nós falamos já que ela fatura 3 bilhões de dólares por ano, que ela é orgânica, ela é biodinâmica. Tudo isso a gente já comentou com vocês, certo? Mas é interessante nós sabermos como e por que nós temos que indicar a Nutrilite, certo? Eu fico muito à vontade quando eu vou falar com um paciente meu e prescrevo ou indico uma vitamina Nutrilite, e eu sei que eu estou indicando o melhor para ele. Eu não tenho dúvida disso. E quando eu conheci a Nutrilite, e eu usava outros tipos de suplementos vitamínicos e complementos, eu falei, será que ela é realmente boa? Será que ela é tudo isso que dizem? Bom, para começar, ela é a primeira no mercado no mundo. Ela é a top do mundo, certo? Eu não sei se é a que mais fatura, mas eu sei que ela é melhor no ramo que ela faz. Tá? Outra coisa, qual a diferença entre complemento e suplemento alimentar? Alguém tem ideias aí? É muito simples. Complemento alimentar é quando nós chegamos no DDR, que é a dose diária recomendada. Então existe um patamar, ok, que nós temos que comer, teoricamente, por dia, certo? Para nós termos de vitaminas e nutrientes e minerais, para nós termos o DDR, a dose diária recomendada. Você acha que com a alimentação balanceada que nós temos hoje, a gente consegue chegar nesse DDR? É óbvio que não. Tá? Se nós tivéssemos uma alimentação balanceada, nós não temos, nós já não chegaríamos no DDR. Por quê? Porque os nutrientes hoje em dia, as frutas, as verduras, os legumes, não tem mais o que tinham antigamente. Há 50 anos atrás, quando nós é brincadeira, né? Eu com 35 anos, falar nós há 50 anos atrás, quando nossas mães, os avós, elas colhiam o alface, por exemplo, para a gente almoçar ao meio-dia, isso era 11 horas da manhã, ela pegava às 11 horas 2, 3 pés de alface. Não é verdade? Aí ela fazia um para a mesa. E os outros 2 ela na vizinha trocava por tomate e outro por brócolis, por exemplo. Certo? E nós tínhamos, de fato, aqueles nutrientes que foram colhidos há 1 hora antes. Hoje em dia, o brócolis, o espinafre, o alface, o tomate, já está 1, 2 meses na estrada. Será que ele chega, de fato, com aqueles 2 miligramas de ferro a cada quilo que tem que ter? Não chega, gente. Às vezes foi congelado, às vezes não foi. A poluição vai perdendo nutriente. Ok? Aí você fala assim, Viola, mas como é que... Será que isso realmente é verdade? Olha, eu estou fundamentado por uma pesquisa da Ciba-Geigy que falou
que nos últimos 10 anos, de 85 a 96, os alimentos vêm perdendo nutrientes. Ok? Aí você pega, por exemplo, a banana. Todo mundo sabe o que a banana tem de melhor? Não é o potássio? Né? Pois é. A banana perdeu nos últimos 10 anos e acabou em 96 a pesquisa, gente. Nós já passamos de mais 10 anos depois da pesquisa. Ela perdeu 92% de potássio. A batata, que tem bastante cálcio, muito amido, é claro, é amido puro, perdeu 70% de cálcio. Né? A cenoura perdeu 57% de magnésio. O tomate perdeu 80% de vitamina C. Gente, nós estamos comendo maçaroca. Nós estamos comendo só massa. Então, a gente estava falando sobre complementação alimentar e suplementação. Voltando para isso, você acha que você tem uma alimentação balanceada? Nós não temos, mas vamos imaginar que nós tivéssemos. Você acha que vocês precisam complementar a sua alimentação? É óbvio que sim. Então nós temos que chegar no mínimo necessário diário. Ok? Então isso daqui é complementar a alimentação. 100% da população mundial tem que complementar a alimentação. E o que é suplementação? É quando você tem que passar um pouco ou muito dessa dose diária recomendada. E por que você precisaria passar? Bom, quem vive em cidades de poluição tem que suplementar. Quem vive em São Paulo aqui? A grande maioria? Tem que suplementar, porque a poluição faz com que você perca vitaminas. Ok? O estresse é um comedor de vitaminas do teu corpo. Em São Paulo, só de você ficar no trânsito, você perde vitaminas. Ok? Quem fuma tem que suplementar, porque o cigarro come vitamina. Quem bebe tem que suplementar, porque o álcool come vitaminas. Então, a grande maioria das pessoas tem que complementar a alimentação e também suplementar. Ok? É importante que a atividade física também tem que suplementar. Se você faz esporte de performance, de alto nível, aí tem que suplementar e muito. Mas se é só aquela atividade física para manutenção da saúde, também tem que suplementar. Ok? Bom, visto isso, a gente começa a pensar o seguinte: o que eu deveria tomar no dia a dia? Certo? Primeira coisa, o pacote perfeito não tem esse nome à toa. Tá? Nós temos o Daily, que é um complexo vitamínico, que 100% da população mundial tem que tomar. Certo? Junto com ele, nós temos a acerola, que é um antioxidante maravilhoso, mas é um antioxidante específico, não é verdade? Aumenta a tua imunologia. É importante a gente tomar a vitamina C, junto com o ômega 3. Ômega 3, todo mundo tem que tomar para quê? Melhorar o sangue ficar mais líquido. É um óleo comedor de óleo. Certo? Então você pega o ômega 3 junto com o garlic, com o alho, você consegue baixar a pressão de paciente. Você consegue reorganizar a pressão. Tem pacientes que deixaram de tomar remédios. Gente, lembrando que você tem que sempre fazer o marcador com o médico da pessoa. Não vá você fazer. Você pode tomar isso aqui, você pode parar de tomar remédio. Não é assim que funciona. Tem que estar com o médico acompanhando. Certo? Isso é importante. Tá? Então, o alho junto com o ômega 3, você afina o sangue de tal forma que a pessoa consegue baixar a pressão. E eu testei na minha mãe. E minha mãe parou de tomar remédio. E ela tinha hipertensão. Ok? É claro que tem que ter as dosagens específicas, tem que fazer os marcadores. Ok? Então vamos lá. As mulheres têm que tomar cálcio depois de uma certa idade? Tem, né? Toda mulher tem que tomar cálcio. A partir de que idade? A partir dos 30 anos. A mulher tem que começar a reposição de cálcio. Pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas para não ter erro, 30 anos. Ok? Aí fala assim, então a minha mulher vai tomar cálcio junto com magnésio. Porque o cálcio ele é absorvido no nosso corpo junto com magnésio, na proporção de 2:1. Tem produtos lá fora que tem outras formulações. Os produtos lá de fora não nos interessam.
O que interessa é o que a gente sabe cientificamente. A gente sabe que cálcio, magnésio, 2:1. O nosso é 2:1. Ok? E os homens vão ter que tomar cálcio ou não? Por quê? Osteoporose, por acaso? Não. O déficit de cálcio está provado pela Universidade do Chile que acelera a insuficiência cardíaca. E o que mais mata nos homens hoje em dia? Coração, não é? Então, o homem também tem que tomar cálcio. Certo? Aí, gente, tem que tomar cálcio. Então, vamos tomar as vitaminas. Logo pela manhã, vamos tomar... Não é assim que funciona. Existem vitaminas que são absorvidas durante o dia. E algumas são absorvidas durante a noite. Isso é o que eu acredito. 90% das pesquisas dizem que o cálcio é absorvido durante a noite. Eu vou ficar com uns 90%. Se você quer ficar com uns 10%, tudo bem. Mas os meus pacientes tomam à noite. Ok? Então, o cálcio, na minha indicação, tem que ser tomado à noite. Sempre. Durante o dia, ele vai ser eliminado. Pelas fezes, pela urina. Ok? Então, vamos tentar tomar à noite o cálcio. A maioria das vitaminas tomam durante o dia. Algumas parceladas e o cálcio só à noite. Ok? Outra coisa interessante. Muitos pacientes podem ter demência de Parkinson porque tem déficit de vitaminas e nutrientes e sais minerais. Universidade do Chile também, uma grande universidade. Ok? Gente, o Parkinson é uma doença degenerativa. Triste de ver, porque a pessoa tem muitos problemas. Já existe cirurgia para isso, né? Mas é uma cirurgia muito cara, ainda está em estudo. Para que a gente vai ter o cuidado, né? E toma vitamina, não tem problema. Você pode prevenir o Parkinson. É melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Muito mais inteligente. Vamos lá. Acho interessante falar algumas coisas que a gente faz no dia a dia, que elas são prejudiciais, são antagônicas aos nutrientes. Tá? Então, por exemplo, o álcool, ele tomar um vinhozinho, maravilha, não tem problema nenhum tomar, gente. Não é proibido. Mas tomar todos os dias faz mal, tomar em excesso faz mal. Então, o que ele é antagônico ao nutriente? Você vai lá e toma uma suplementação maravilhosamente bem, direitinho, aí isso toma uma cachaça todo dia. O que acontece? Gente, não tem gente que toma cachaça de manhã para acordar, né? Aí na hora do almoço para abrir o apetite, depois para fazer a digestão depois do almoço, não é assim que funciona? Faz mal isso aí, mata, tá, gente? Vamos lá. O álcool, ele acaba com a vitamina B1, B2, B3, C, A, D, ácido fólico, fósforo, magnésio. Olha que loucura, gente. Então a gente não pode, a gente tem que ser ponderado. Nossa vida tem que ser ponderada, ok? Os antibióticos, que às vezes a gente abusa, né? Tem uma gripinha, vai lá e toma antibiótico, não é verdade? O que o antibiótico faz? Acaba com a vitamina B1, B2, B3, C, E, K. Gente, tudo vitamina importante. Tudo essencial para a nossa vida. Ok? Eu não vou ficar falando todas as que tem aqui, mas nós temos um monte de coisa aqui que a gente poderia falar, gente, não podemos ficar tomando tanto remédio, tantas coisas assim. Qual que é a diferença dos nossos produtos da Nutrilite para os produtos que nós temos por aí? Os nossos é orgânico, não é? É biodinâmico. O que tem por aí, o que é? A maioria é sintético, não é verdade? O sintético, ele tem uma absorção máxima, e tem um monte de pesquisa mostrando isso, tá? Os laboratórios podem falar que não são, mas a verdade é essa. É que ele absorve no máximo, estourando 30%, vamos botar 40% do que ele está colocando lá. Então, os efervescentes, por exemplo, de vitamina C, 2 gramas de vitamina C, nós não vamos absorver, ok? Não vai absorver 2 gramas de vitamina C. Você pode tomar 2, 4, 6, 8 gramas, não vai absorver. O teu corpo não está preparado para isso. E outra coisa, é ácido ascórbico. Não é vitamina C. Né? A ligação química é diferente. A ligação espacial é diferente. Né? A ligação química é igual. Né? A ligação, lá, é a mesma coisa. Só que a ligação espacial é diferente. E sendo a ligação espacial diferente, o teu corpo identifica que é diferente. Nosso corpo é inteligentíssimo. Identifica que é diferente e ele vai fazer absorção diferente. Então você vai conseguir absorver 30%, 40% só. Agora, a nossa vitamina C, ela é o concentrado de acerola, gente.
Acerola, que tem os marcadores todos que são reconhecidos pelo nosso corpo. Certo? Os diluidores, tudo que tem já é natural no nosso corpo. Então ela vai reconhecer 100%. Então quando você toma uma cápsula de vitamina C que tem 60 mg de vitamina C, ela vai absorver pelo menos 90%. E se não absorver, o que acontece com ela? Ela fica nas dobras do intestino? Não fica, porque ela é natural. Agora a sintética vai ficar. E a gente vê um monte de paciente morrendo com 60, 70 anos, que hoje em dia são pessoas novas para virem a óbito, certo? Porque elas entram no hospital com um problema e morrem com a pedra que fica no intestino. Empedra o intestino. Por quê? Vitamina ou medicamento, que são todos sintéticos, que ficam nas dobras do intestino. Que muitas vezes uma parte sai pelas fezes e a outra parte fica paradinha lá. Aí ela chega com ataque cardíaco, com algum problema, simples até de resolver, mas que tem que ficar no hospital 1, 2 meses, e aí morre por esse motivo. Não é triste um negócio desse? A gente pode evitar isso. Já que a gente pode evitar, é nossa obrigação, como, teoricamente, eu não, mas muitos aqui técnicos, né, vocês têm que se especializar em ser técnicos de indicação de vitaminas, certo? Em falar isso para o teu paciente, para o teu cliente, certo? Bom, muitas pessoas têm dificuldade em usar o perfil nutricional, né? O perfil nutricional, gente, é uma ferramenta poderosa, poderosíssima, ok? Para vocês, técnicos em suplementos alimentares, indicarem o que as pessoas de fato precisam tomar, certo? Nós temos aqui o ciclo de vida, certo? O estilo de vida que a pessoa tem e a idade. Isso aqui não tem como mentir, tá, gente? Você tem que falar a verdade. Você pega o seu cliente, preenche com ele, certo? E é muito simples. Quando você tem o positivo aqui, e o positivo tem aqui a coluna, você tem que preencher as plantinhas que estão aqui, certo? E não é autoexplicativo, gente, não tem como errar. E no lado de cá, que é a alimentação, tem o sim ou não. Independente se é sim ou não, onde tiver a plantinha, você marca a coluna toda. É importante, porque você às vezes não tem a menor ideia do que a pessoa precisa tomar. Mas isso daqui que foi feito por especialistas, que estudaram anos e anos a fio para chegar nisso aqui e poder falar que isso aqui funciona, você consegue indicar para a pessoa exatamente o que ela precisa. E se nas referências aqui no final, por exemplo, a vitamina A, a referência é 8 pontos, 8x, 8 qualquer coisa, não importa. Tá? Não dá para explicar isso para vocês agora, porque tem que demorar 5 horas para explicar o que é 8. Essa referência aqui. Então aqui, vitamina A é 8. Se a pessoa tiver 4, teoricamente ela não precisa tomar, certo? Mas, se ela tiver várias na vitamina A ou beta-caroteno que deem aqui, na referência, no metade da referência, ela tem que tomar. Que é sinal que ela está no limite dela. Ok? Bom. Vou falar aqui sobre um sujeito, que eu sou fã dele. O nome dele é Jim Carper. Esse cara, ele é um neurocientista também. E está anos da luz na nossa frente, certo? E ele trabalha com performance, a performance máxima do nosso cérebro. Tá? Ele faz estudos para saber como é que a gente pode atingir o máximo do uso do nosso cérebro. Né? A gente não tem ideia, mas a gente usa 5% dele. É ridículo o que a gente usa dele. É muito pouco. Certo? Então vamos lá. Ele faz algumas reflexões importantes. Né? O tema da pesquisa dele é interessante. Ele fala assim, ó, uma adequada alimentação pode melhorar o funcionamento do teu cérebro. Interessante isso, né? E ele fala reflexões importantes. Esse material todo, gente, quem quiser, pode pegar com os teus uplines, que ele já tem esse material, já passei para eles. Certo? Vamos lá. Aí é interessante que ele não tem nada a ver comigo, não conheço ele pessoalmente, mas nas reflexões ele fala o primeiro tópico dos 10. Tome complementos vitamínicos. Brincadeira, né? O cara não me conhece, ele não sabe se eu gosto da Nutrilite ou não. Mas ele fala, tome complementos vitamínicos. E depois, se vocês lerem a tese dele, ele fala, de preferência, de forma orgânica. Ok? Me fala no mundo quem faz suplementos vitamínicos orgânicos. Top de linha, melhor do mundo. Nós. Para que comprar o vizinho, gente? O nosso é o melhor que tem.
Segundo ponto, tome vitaminas antioxidantes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos o beta-caroteno, temos a vitamina E e temos a vitamina C. A vitamina C, a gente pode falar que ele é um antioxidante de largo espectro. O que significa isso? Ele pega muitas coisas no nosso corpo que estão oxidadas, certo? A vitamina E já não é de largo espectro. Ela é específica para quem fuma, por exemplo. Quem fuma tem que tomar vitamina E. Porque a nicotina, o nicotinol, ele suga a vitamina E. Ele acaba com a vitamina E. Então, se o seu cliente fuma, vitamina E nele, para começar. Mais o pacote perfeito, o mínimo. Ok? E o beta-caroteno? O beta-caroteno também é específico. Certo? Tem que tomar? Tem que tomar. Nós temos um clima tropical. Nós estamos no outono ainda, né? Não chegou no inverno ainda, né? Mas estava 31 graus ontem, gente. Que inverno, que outono que é esse? Não é verdade? Nós temos que tomar beta-caroteno para proteger nossas células, para proteger nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, certo? E para as mulheres que gostam de cuidar da pele, ainda mais no nosso negócio, tem que cuidar mesmo, né? O beta-caroteno com a vitamina E, a junção delas é maravilhosa para a pele, para unhas, para pontas duplas. E aprende isso também, né? Faz até assim de ladinho. Pontas duplas. Ok? Do cabelo, excelente. É especial. Você vai ver que vai acabar suas pontas duplas. Ok? Bom. Terceiro tópico. Coma alimentos com alto conteúdo em oxidantes. Ele fala para suplementar com antioxidantes e também comer alimentos antioxidantes. A cenoura, a beterraba, todos os cítricos, certo? É importante a gente se alimentar da maneira correta. Mesmo quem saiba que a maioria é maçaroca, mas pelo menos come. É importante. O sabor é gostoso, gente. Vai aprender e acaba gostando. É difícil, eu sei. Eu percebo isso também. Bom, quarto tópico, gente. Infelizmente a gente não tem aqui no Brasil ainda a mania, né? O jeito de tomar chá. Mas aqui está assim, ó. Beba chá. De preferência chá preto e chá verde. O chá preto, tomar um pouco de cuidado, porque o chá preto ele tem muita cafeína. Tem mais cafeína que o café. Ok? Então quem tem problemas de insônia, não tome chá preto à noite. Pode tomar durante o dia. Tá? Ou chá preto ou chá verde. É importante. Tá ok? Tomar uma 2 doses de chá. Quinto tópico. Evite as gorduras más. Outro dia eu estava numa churrascaria e vi aquela picanha maravilhosa. Eu também gosto da gordura, gente. Mas, pelo amor de Deus, corta. Não come todas as vezes. Evite. Evite a fritura. É gostoso? É gostoso. Mas não faz mal, gente. Mata. A gente morre com isso. Você quer viver 100 anos ou quer viver 50, 60? É simples assim. Não tem mistério. A gente acha que a fisiologia, a bioquímica tem muito mistério, né? Na verdade, o que não tem mistério é muito exato. Não tem muito mistério nisso. Se você comer sempre isso, você vai morrer cedo. Porque vai tamponar. Não há alho e ômega 3 que aguente você comer picanha todos os dias com gordura. Tem que tomar 4, 5 quilos por dia. Isso aí não dá. Falando nisso, esqueci de falar. Vocês têm ideia de quanto de alho vocês têm que comer por dia para fazer o efeito que o alho faz em você, o antibiótico, o inflamatório e tudo mais? Alguém tem ideia? Você não pode falar. Você já sabe. De 4 a 5 quilos de alho por dia. Bom, se você é casado, acabou o casamento. Não é verdade? O alho é excelente. Anti-inflamatório, antibiótico e outras coisas mais. Só que ele deixa um bafinho, né? De leve. E outra coisa, quando você passa ele pelo estômago, ele perde metade do que você comeu. Então você tem que comer mais um pouco ainda. Certo? Não vai funcionar. Não dá para comer tudo isso de alho por dia. A nossa cápsula, ela tem um sistema de unblocked, que chama, né? Que ela só é aberta no intestino. É onde o alho é absorvido. Maravilhoso. Não dá bafo, o casamento não acaba. E é mais barato. E é um por dia, teoricamente.
Ok? Continua, o casamento continua com 2, com 3, até com 4. E agora, vamos falar aqui no 6º tópico. Isso aqui é interessantíssimo. Tome óleos de peixe tipo ômega 3. Maravilha, nós temos ômega 3 no nosso negócio. Que obtém comendo peixe ou tomando suplementos, gente. Gente, esse cara aqui, eu queria conhecer esse sujeito aqui, viu? Ele é o máximo. Ele já é o máximo mesmo, mas depois eu gostei mais dele ainda. Suplementos, gente. Quanto de peixe que você tem que comer por dia para dar a quantidade necessária de ômega 3? Cerca de 4 quilos por dia. Detalhe, peixe de águas profundas e frias. Salmão norueguês. 150 pau o quilo, né? Quem consegue comer 4 quilos por dia de salmão? Talvez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, esquece. Não quero ver salmão nunca mais na minha vida. Não é assim que funciona? Não dá para comer tudo isso, gente. Então, uma cápsula por dia. Doenças reumatoides, 9 cápsulas por dia. Tem paciente que parou de tomar remédio. Não é verdade? Acabou. Não tem mais remédio. 9 cápsulas por dia. Maravilhoso. Ok? Para problemas no cérebro, para deixar o cérebro mais ativo, mais rápido, melhorar a memória, que é a minha área, a área neuro, 6 cápsulas por dia. 2 por refeição. Excelente, gente. Então vamos tomar ômega 3. É importantíssimo. E não adianta ficar tomando ômega 3 nesses... Você vai no mercado, né? Todo mundo vende. Isso aqui é enriquecido com ômega 3, é ômega 6, aquele leite, né? É enriquecido com isso, com potássio. Gente, não funciona. Porque é tudo sintético. Ok? Vai funcionar muito pouco. Você tem que comer iogurte e pacas para dar o que você precisa de ômega 3. Ok? Vamos lá. 7º ponto. Tome suplementos que reforcem o cérebro. Quais são os suplementos que reforçam o cérebro? Ômega 3. Ok? Então, vocês percebem que tudo volta para o mesmo ponto? E, por incrível que pareça, nós temos tudo isso. Tá? 8. Isso aqui é interessante. Vigie o açúcar, inclusive o açúcar no sangue. A pessoa às vezes vai falar assim, eu não como açúcar, só tomo as gotinhas, né? Só que come massa. E a massa, ela é um açúcar disfarçado. Gente, tem que fazer exames, a cada 3 meses, 6 meses pelo menos, a gente tem que verificar se está com o sangue está bom, se não está. Não deve ficar falando dos marcadores, mas tem que verificar essas coisas, a gente tem que se cuidar. Tá? Então a gente tem que evitar o açúcar, certo? E nós temos um bloqueador, o CB2, que é importantíssimo, gente, para manutenção do peso, para redução do peso. Eu estava com 150 quilos, estou com 120 agora. Estou fazendo exercício físico, que é importantíssimo, e estou tomando CB2. CB2 é um bloqueador de carboidratos e açúcares. Excelente para o nosso dia a dia. Certo? Vamos lá. 9º ponto. Limite as calorias e perca peso. Gente, quem acha que pode, durante anos e anos e anos a fio, comer o que quiser, sem fazer exercício e estar com sobrepeso, está danado. Não tem como. Tá? Saiba que as doenças que advêm disso são graves e difíceis de curar. Ok? Então é importante a gente estar sempre cuidando do peso, das calorias e fazer atividade física. Tá? Não é porque eu gosto de atividade física que eu vou fazer e quem não gosta não faz. Tem que fazer e ponto final. Eu tenho uma paciente minha que outro dia falou assim, doutor, mas eu não gosto disso. Tá, então morre. O que eu faço? Ok, ou você faz isso ou você morre. Não tem outra opção. Você entendeu? Nós não temos opções, muitas opções nesse mundo. Então você tem que fazer isso. E ponto final. Ainda mais você que é um empresário, é a sua obrigação ética e moral de fazer isto. Ok? Você tem que seguir isso. Porque fica difícil a gente falar alguma coisa que a gente não faz. Então nós temos que tomar os suplementos, nós temos que fazer exercício físico, nós temos que dar o exemplo. Certo? E qual que é o último tópico? Interessantíssimo o tópico que ele fala. Cuide-se, tenha bom senso. O caminho do meio é normalmente o melhor caminho. Isso não fui eu que falei. Foi um outro cara muitos anos atrás. O caminho do meio, gente. O bom senso, normalmente, é o que está certo. Até hoje, com 35 anos de idade, não sou tão velho assim,
eu não errei quando eu escolhi o caminho do meio. Então a gente tem que realmente se alimentar de uma maneira melhor. No dia que for uma festa, come lá o brigadeiro, come o bolo, come a coxinha, não tem problema. Mas não pode fazer todos os dias. Tome seus suplementos direitinho. Faça atividade física. Quem fala que não consegue fazer, para mim, eu não acredito. Eu trabalho mais de 12 horas por dia. E faço os meus 30, 40 minutos de esteira. E estou conseguindo emagrecer. Então, para mim, todo mundo tem que fazer. Então, dei o exemplo, gente. Cuidem-se. Porque se você se cuidar, você consegue passar para as pessoas o que você está de bem-estar. Ok? Alguma pergunta? O cálcio são 2 por noite. O cálcio, ao meu ver, ao meu entender, nas pesquisas que nós temos, o cálcio ele é tomado sempre à noite, porque ele é absorvido durante o sono, tá? À noite. Nós temos uma glândula que ela é virada para baixo. Tá? Tem alguns mamíferos, que os felinos, por exemplo, são virados para cima. Esses felinos, eles caçam durante a noite e dormem durante o dia. Nós não, nós dormimos à noite e caçamos durante o dia, certo? Então, nosso cálcio ele é absorvido quando a gente dorme, portanto, à noite. Cálcio é sempre à noite. Pode tomar? Pode, não faz mal. Os nossos produtos, o que você não usa dos nossos produtos, eles são jogados fora pela urina e pelas fezes, então não tem problema. Tá? O interessante do nosso produto, gente, que o que você não usa, do que você toma mais, ele não fica acumulado no teu organismo. Isso é interessantíssimo. Salvo raras exceções de ferro, tudo mais, que a gente tem que verificar direitinho, certo? Isso, gente, para pessoas que não têm nenhuma patologia, tá? Pessoas com patologia, nós temos que sempre perguntar para o médico. Não se esqueçam disso, por favor. Eu não estou botando uma receitinha aqui, ok? Nós temos que sempre, para pessoas saudáveis, com algum tipo de patologia, tem que perguntar para o médico. Tá? A nossa proteína, para uma pessoa que está com déficit de proteína, eu sempre indico 4 porções. 2 no almoço e 2 no jantar. Tá? De manhã não é muito legal tomar proteína, porque você vai ficar enfadado, você gasta muita energia para digerir aquela proteína. Certo? Então é melhor tomar no almoço e no jantar. Mesmo porque no jantar, depois de jantar, você vai, teoricamente, ver uma televisão, dar uma descansada e vai dormir. E a proteína é muito absorvida durante o sono. Certo? Na hora de fazer o teu músculo, o RNA ribonucleico, né, aquelas loucuras todas que a gente fala por aí, ele é feito à noite. Mais à noite, né? E feito durante o dia também. Tá? Com o hormônio do crescimento, que é a hora que ele é ativado. Teoricamente, não. Sempre com pessoas saudáveis, por favor, tá, gente? Isso aí você pode falar com o teu patrocinador, com as pessoas que te convidaram, que eles têm. Ok? Feijão branco. Então, não está comprovado. Tá? 100% comprovado. Existem pesquisas que dizem que sim, outras dizem que não. Tá? Eu sei o seguinte, feijão branco não dá gases. Pelo seguinte, gente, o CB2 é um bloqueador de... o CB2 eu não indico tomar pela manhã. Eu indico tomar na hora do almoço ou no jantar. No almoço, se você tiver já um estágio de emagrecimento específico, sempre tem que determinar direitinho com a nutricionista, com o médico, ou com alguém que esteja te acompanhando no emagrecimento. É importante que nós tenhamos uma quantidade de amido, né, de carboidratos, que entram no nosso corpo. Nós temos, na verdade, que enganar o cérebro, certo? Se você não come nada de carboidrato, ele fala assim, você está num deserto, está passando necessidade. Então, não vou soltar gordura. Vou soltar músculo. Vou queimar músculo para te dar energia. Aí você entra em catabolismo muscular. Então, você perde o músculo, não perde a gordura, emagrece, acha que emagrece, porque na verdade você perdeu o músculo, perde peso, na verdade, né? E fica flácido. Não é assim? Então, você não está emagrecendo, você está perdendo músculo, o que é horrível, gente, é horrível. Então, se você come carboidrato pela manhã, que é o pãozinho e tudo mais, e você toma o CB2, você vai provocar isso em você, o que é ruim. Então é importante você comer o teu pãozinho, a geleia, tudo mais de manhã. De manhã, se você quer cometer algum pecado, quer comer um bolo de brigadeiro, come de manhã. Excelente, porque você tem o dia todo para poder perder, para poder gastar isso. Certo? E aí no almoço e no jantar você pode ter a restrição de carboidrato e açúcar. É que a vitamina E, na verdade não é a vitamina E específica, a lectina que tem lá dentro, né? Ela encapsula a gordura, certo? E ela fica uma macromolécula, ela fica grande. Ela não é absorvida pelo corpo, certo? E aí ela é eliminada pelas fezes. Normalmente é assim que funciona. Tem alguns produtos no mercado que evitam a absorção de gorduras que fazem isso sinteticamente. Nós fazemos naturalmente,
Ok? Então, assim, então ela encapsula a gordura, certo? A gordura já é grande. Encapsulada com outras mais, ela fica maior ainda. Então fica uma macromolécula. A macromolécula não é absorvida, não consegue ser absorvida. Então ela vai para o intestino e sai direto. O ideal é que você faça isso antes. Tome a vitamina E antes. E uma só não é o suficiente, tem umas 2 ou 3. Né? Logo durante a feijoada, assim. Eu não gosto de tomar depois. Eu não gosto muito desse negócio de depois, sempre. O negócio seja antes para deixar preparado o teu estômago. É interessante que assim, quando a gente vai comer alguma coisa, nós temos nossos ácidos no nosso estômago, né? E eles são muito fortes, muito potentes. Okay? Se a gente tomar muito antes, você não vai ter nenhuma vitamina E para fazer isso aí, certo? Então você tem que tomar logo no início da tua alimentação, ok? E tem que verificar. O multivitamínico, ele é para melhorar a tua imunologia, o teu estado geral, certo? Então eu costumo falar o seguinte, quem faz atividade física, depende da atividade física, tem que tomar não só uma por dia, tem que tomar café da manhã, almoço e jantar. Senão você tem que aumentar, então tem que ver o caso específico. Tá? Quem faz de fato atividade física, toma então 2 no café da manhã, né? O daily e o acerola, 2 no almoço e 2 no jantar, você vai estar seguro, basicamente. Né? Tem que ver o caso específico. Para quem faz atividade física mais forte, precisa de muito mais nutriente. Então a pessoa acaba tomando uma por refeição. Certo? Nós temos casos de atletas, por exemplo, que tomam 4, 5, 6 dailies por dia. Tá? Por quê? Porque o déficit é muito grande, então tem que repor muita coisa. Ok. Gente, uma boa e correta nutrição de hoje será a sua saúde de amanhã. Jim Carper. Boa noite, muito obrigado. Este é o final do programa.